como é que vossas pessoas estão, né, fazer esse videozinho rápido para responder a pergunta do Fernando. Sintetizando o que ele disse, falou que ele gostou muito na área de inteligência artificial, gostou muito da área de inteligência artificial, machine learning, também está aprendendo Python, só que a dúvida dele é, eu foco no estudo de inteligência artificial e machine learning ou eu foco na parte mais comercial? Aí eu te digo, depende. Você está precisando de grana? Grana, né? Então, vamos partir que você precisa de dinheiro. Putz, você mora sozinho, você precisa de uma grana mais imediata. Parte para a parte comercial. Esquece, a partir do momento que você estiver trabalhando, você já estiver mais estabilizado financeiramente, aí você pula para uma área ao qual você queira começar, por exemplo, inteligência artificial, né? Machine learning e afins. Então, meu, você tem tempo, você tem grana, então você quer focar nesse tipo de estudo. Então foca em machine learning, porque machine learning com toda certeza paga mais. E as opiniões, só para explicar, tá, galera? As opiniões que eu vou dar nesse vídeo que eu já dei e eu vou dar nesse vídeo são em cima da minha perspectiva de mundo, tá? Então, se eu falar alguma bobagem, por favor, me corrijam. Voltando. Como você disse, em Uberlândia não tem muito nessa parte de machine learning, né? Eu vejo muito mais aqui perto de onde eu moro, né? Eu moro aqui em Guarulhos, São Paulo. A cidade de São Paulo é logo do lado da minha casa. Então, eu vejo principalmente ali para os lados da Berrine, para os lados ali da Avenida Paulista, que existem muitas empresas que utilizam disso, né? Então, empresas de, eu vou chamar aqui de médio porte, né, que já tenha, sei lá, mais de 100 funcionários. E muitas empresas grandes, inclusive, porque eles trabalham com esse tipo de informação. Então, eles têm uma massa de dados muito grande e aí eles precisam transformar aquele monte de dado em informação. Então, eles usam desses vários algoritmos e cálculos e blá 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 para poder gerar alguma informação, né? Eu acredito assim, na minha perspectiva de vida, na minha ideia de vida, na minha ideia na parte da área de programação. Eu acredito que você, de começo, tem que aprender a resolver problemas. Então, você vai começar com Python. Então, começa programando alguma coisa pequena. Pode ser até mesmo nessa parte comercial, que é o web, né? Então, começa programando um site, começa programando um sistema. Tenha um pouco de dificuldade. Aprenda um pouco a resolver problemas. Por que eu estou dizendo que por que eu digo e eu sempre bato na tecla do resolver problemas? Porque adianta de nada você zerar 4, 5 livros de inteligência artificial, machine learning e matemática discreta e matemática atuária e quando chega um pequeno problema você não consegue resolver. Então não adiantou de nada todo aquele conhecimento, né? Então eu acredito sim que seria bom sim você ter um pouco de conhecimento na parte de programação, na programação um pouco mais comercial mesmo. Aí existem alguns pontos, né? Eu vou utilizar de alguns pontos agora, por exemplo. Meu, você está começando agora na área. Pelo que eu vejo, putz, você nunca programou, você ainda não tem muita ideia de programação. Pelo que eu vejo em LinkedIn, em sites de emprego, pelo menos aqui na área de São Paulo, você até que tem vagas para essas duas áreas da informática, só que são áreas que exigem bastante conhecimento. Então, se você não fez uma boa faculdade, se você não tem uma boa base teórica, dificilmente você vai conseguir este tipo de vaga, porque você vai concorrer com gente muito mais qualificada que você. Ah, mas existe pessoas melhores ou piores. Galera, a gente está falando do mundo real, tá? Esquece esse papinho. Existe sim pessoas melhores ou pessoas piores, dependendo do contexto do que a gente está falando, tá? Então, com toda certeza, alguém que já surfa há 10 anos é muito melhor que eu em surf, que nunca peguei numa prancha. Então esquece esse papinho, tá? A gente está tratando de coisas reais. Então a área de machine learning, pelo que eu vejo, eles exigem pessoas muito qualificadas, bem qualificadas. Eu mal vejo a área de estágio, alguma vaga de estágio para isso. Com certeza deve ter, mas talvez você precisaria se locomover para uma cidade um pouco maior, né? Eu não sei exatamente Uberlândia, eu gostaria de conhecer Uberlândia, mas eu não conheço, eu não saí muito do estado de São Paulo, inclusive, mas se na sua cidade não tem tantas vagas, talvez você teria que ir para
sei lá, Belo Horizonte, por exemplo, que é a capital, para você conseguir alguma vaga melhor. Ou talvez você consiga até mesmo trabalhar remotamente, o que eu acho um pouco difícil, né? Agora, isso é a questão se você não tem grana. Então, se você não tiver grana, cara, você parte para o comercial mesmo. A partir do momento que você tiver dinheiro, você começa a focar mais nos estudos, porque essas duas matérias aí, elas são um pouco complicadas. Elas precisam de um conteúdo teórico um pouquinho maior, né? Não que você não consiga trabalhar simplesmente com a prática. Eu já li casos que tinha, pode ser até conto de pescador, mas meu, tinha uma equipe super hiper mega qualificada que elas estavam tentando fazer um modelo, um determinado problema, e o modelo não ia, e eles viam parâmetros, hiperparâmetros e blá blá blá, tentava bater, não batia, chegou um fulaninho que veio da, da área comercial mesmo, que veio do mercado, ele não era acadêmico, chegou lá, só meteu uma regressão linear, fez um modelo linear e o modelo ficou muito melhor do que os modelos pataquadas que o pessoal acadêmico estava tentando fazer, né? Então, vamos lá, situação, você não tem grana, você vai para a parte comercial. Putz, você tem condições de poder focar num estudo desse, então foca nesse estudo, né? Com certeza a área de Machine Learning paga muito mais. É muito mais difícil de você começar nela, mas ela paga muito mais, né? Não que um bom programador web não ganhe bem. Se você ser bom naquilo que você faz, com toda certeza você vai ganhar bem. Você sendo bom e sabendo se vender também. Mas se você puder focar nessa área, foque. É uma área muito legal. Então, veja que além de eu não ser muito bom de conselho, né, eu foco muito nas dificuldades principalmente. Ao meu ver, é uma área um pouco difícil para iniciante, para alguém que não é acadêmico entrar. Não estou falando que não consiga, não estou falando que se você for uma pessoa muito esforçada, estudar bastante, que você não consiga, inclusive, sei lá, tipo, te chamarem para você se mudar aqui para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para Belo Horizonte, ou para alguma outra cidade, ou talvez até mesmo te paguem remoto para você trabalhar aí de Uberlândia. Mas para isso você tem que ser muito bom. E para você chegar a ser muito bom, aqui já finalizando o que eu quero dizer, eu aconselho muito, eu aconselho muito, não só a você, Fernando, a todas as outras pessoas que estão me escutando, a vocês procurarem saber exatamente o que vocês querem fazer. Eu tive muita dificuldade, principalmente na faculdade, porque quando eu fui para a faculdade, além de eu não ser um bom aluno, eu não tinha muita ideia do que fazer. Ah, então vou fazer faculdade. Desculpa bocejada que já são 10h44 já. Eu tô tendo que acordar mais cedo porque agora eu tô trabalhando de fretado. E eu tive muita dificuldade porque eu simplesmente entrava na faculdade e eu pensava assim, eu vou terminar a faculdade, eu vou arranjar um emprego, né, porque eu vou ter faculdade. Lê do engano. A área de informática é uma área muito grande, seja você trabalhar na área 100% programação, ou na área de redes, ou alguma área qual não exige 100% na parte de programação, mas a nossa área é uma área muito grande. A área de inteligência artificial, na área de machine learning, são áreas muito grandes, né? Não quer dizer que você comece a entrar na parte de inteligência artificial que você só vai mexer com machine learning ou vice-versa. Dependendo do assunto que você estiver tratando, vão ser dois ramos diferentes, né? Pode ser que até existam interseções, eles consigam se juntar em alguns pontos, mas são áreas, né, um pouco distintas nas abordagens e nas temáticas delas, tá? Então, se eu fosse você, entraria, por exemplo, aqui no próprio Google Alerts, tá? E, colocaria um assunto: inteligência artificial, machine learning, empregos, descobertas inteligência artificial, descobertas machine learning, web, Python, Django. Então, se eu fosse você, ou seja você, o Fernando, seja você quem for, gasta um tempinho. É uma dica de quem se ferrou um bom tempo sem ter foco, tá? Então, por favor, gastem um tempinho da vida de vocês, um dia, uma semana, um mês, um ano, um semestre, seja lá qual tempo, mas gastem um tempo tentando saber o que vocês vão querer fazer. Eu garanto para vocês, isso eu posso garantir com 100% de certeza. Eu garanto para vocês,
este tempo que vocês vão dedicar. É lógico que não pode ser um tempo infinito, né? A gente não está tratando de 10 anos tentando se decidir. A gente está tratando de uma curta janela de tempo. Este tempo que vocês vão gastar para tentar entender e querer saber qual que é o foco do estudo de vocês vai ser muito útil. Porque aí você não vai ficar gastando tempo com coisas às quais você não vai usar. Então, por exemplo, eu hoje em dia, onde eu trabalho com SQL e trabalho com Excel. Né? Então, são os dois focos do que eu trabalho. Fora a parte de análise e afins, mas em questão tecnológica são esses dois. Eu faço os vídeos com outras tecnologias porque eu gosto, poxa, tem um público também que me segue. Então, a minha questão aqui é outra. Mas, por exemplo, você está começando, você Fernando agora, estou falando exatamente com você. Putz, você está começando agora, principalmente na parte de Python, né? Então, se você for começar a estudar inteligência artificial, machine learning e web, você vai saber os três e saber nada dos três ao mesmo tempo. Então, não quer dizer que você não consiga trabalhar com web e não trabalhar com machine learning. Você pode trabalhar muito bem com a parte de análise de clientes, né? Análise de comportamento. Isso você consegue muito bem. Mas assim, se eu fosse você agora, principalmente você que está começando, foca num assunto só. Eu quero focar em comercial. Quero focar para trabalhar em web, para eu começar trabalhando programando. Então, foco em web. A partir do momento que você arranjar um trampo, foca um pouquinho mais, até você ficar bom o bastante, para você se sentir seguro. Aí, a partir desse momento, você começa a abrangir um pouco mais o conhecimento. Né? Não faça que nem faculdade, que enfia um monte de matérias na sua cabeça e no final das contas você sabe de nenhuma delas. Tá? Então, resumindo o vídeo. Resumindo o assunto. Se você não consegue trabalho na sua cidade, então com certeza vai ter simplesmente outras, porque talvez a sua cidade não seja polo deste tipo de tecnologia. Machine Learning e inteligência artificial, ao meu ver, é uma área que paga muito, mas é uma área de nicho. Você tem que ser muito bom para aquilo que você faz. Se você está começando agora, você quer começar a trabalhar, foque em alguma coisa que tenha demanda. Né? Então, web com toda certeza tem para programação, sei lá, de celular, com certeza vai ter. Programação para aplicativos mobile, com toda certeza vai ter. Se você não conseguir, talvez você consiga fazer um projeto para você mesmo. Né, e assim por diante. Se você vai continuar na parte de programação, e se você vai continuar em algumas dessas áreas, foca primeiro de tudo em saber o que você quer fazer, para depois disso você focar no estudo para você ser exatamente aquilo que você quer ser. Beleza? Desculpa pelo vídeo longo, é que eu não gosto de deixar pontas soltas, né? Então, por isso que às vezes eu acabo sendo um pouco prolixo no que eu digo, tá? Espero ter ajudado. Eu acho que a dica principal, como eu disse, é primeiro saber o que você quer fazer para depois você começar a fazer, que este tempo que você vai gastar procurando vai ser o tempo que você vai economizar nos seus estudos. Beleza, meus queridos? Beleza, Fernando? Desculpa a resposta longa, é porque eu em si não conseguiria responder isso no Twitter, você ter, sei lá, tipo uma thread gigantesca. Beleza? Beijos nas nádegas de vocês e até mais.